Yeah. Então, Marcos, você sabe que eu sou um cara pragmático quando eu faço uma análise mais geral, né? Inclusive em relação a tudo, né? Em relação a SAF, em relação à questão da venda de 70% do futebol, eu sou muito pragmático. Entendo que era necessário, foi necessário, votei a favor, né? E estou vendo com muito bons olhos o início de trabalho, que é um trabalho de fato profissional. Você pode não gostar, pode ter diferenciação entre um nome ou outro, isso aí é normal. Nenhum torcedor vai ser sempre unânime, nenhum jogador vai ser unânime, a não ser que seja um cara acima da média demais. Só que, assim, a forma de trabalho que vem sendo feita, para mim, é satisfatória. Por quê? Vamos fazer um comparativo. Antigamente, a gente ia e pegava jogador, por exemplo, do Nova Iguaçu, e colocava. Antigamente, a gente ia lá e pegava um jogador da Série B, que nem pegamos 3 jogadores, né? Yuri, Thiago Rodrigues, né? De um time do CSA. Então, assim, a montagem do elenco desse ano do Vasco, o Vasco está indo nos clubes da Série A e pegando titulares. E os jogadores estão forçando para vir para o Vasco. Isso é mais interessante. Só trazendo um exemplo, o menino, o Léo Pelé, que para mim até agora é a contratação que mais entregou, tá? Para mim é quem mais entregou, é o zagueiro, o Léo Pelé. Ele foi titular no São Paulo ano passado em quase todos os jogos. Ele já está 2 anos no São Paulo sendo titular. Ele era titular na lateral esquerda, e depois foi titular na zaga. O time chegou na final da Sul-Americana, perderam, mas ele foi a zaga titular e chegou à final da Sul-Americana. E quando ele veio questionado, mas é um jogador de Série A. O Jair forçou para vir para o Vasco, sendo titular no Atlético Mineiro durante 3 anos. Jogava em 3 posições no meio-campo, primeiro volante, segundo e terceiro volante. Então, assim, ele quis vir para o Vasco, o Atlético não quis liberar. Eu escuto muita gente, poxa, Marcelo, por que o Atlético liberou o Jair? O Atlético não liberou o Jair. O Jair tinha uma proposta melhor do Vasco e quis vir para o Vasco. O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, apesar do Goiás não ser um time de ponta, mas ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, onde jogavam vários jogadores que têm muito mais renome do que ele, e ele entregou mais. E ele veio também porque quis vir, porque ele tinha 20 propostas. Isso aí não é falado por ele ou por qualquer um, isso aí é coisa que a gente escuta internamente. E ele tinha 20 propostas, sendo 7 propostas de fora e 13 do futebol brasileiro. Então, assim, são contratações que a gente não via há muito tempo. Essa questão que vocês falaram aí de 2 goleiros, isso aí eu acho que eu nunca vi. Eu fiz esse exercício ontem na minha cabeça. Quando a gente estava na nossa época melhor, né, que a gente ganhou tudo, Carlos Germano era o goleiro, o nosso reserva era Caetano e Márcio. Entendeu? Caetano e Márcio. Aí depois... Se eu não me engano, só te interrompendo, se eu não me engano, eu acho que teve um período, não sei se foi 2002 ou 2003, que a gente chegou a ter o Elton e o Fábio, mas eu não tenho certeza. 2003. Foi 2003, né? Foi o único período. Foi o único período que a gente teve. Mas só que o Elton estava brigado com o Eurico e aí foi afastado e ele estava nem sendo relacionado. Mas era Elton e Fábio. E depois teve Martim e Fernando Miguel, que o Fernando Miguel toma a posição do Martim. Então, talvez nesses dois períodos foi que tinham os goleiros mais próximos. Mas, assim, o que eu vejo hoje são 2 goleiros que já têm uma certa bagagem, são goleiros que podem falhar, como qualquer um, como qualquer jogador, mas que trazem confiança, entendeu? E inclusive, antes de ontem, né, o Léo Jardim fez defesas com tranquilidade. Era a estreia dele, ele poderia ter sido espalhafatoso, não foi. Ele fez defesas tranquilas. Então, assim, eu tô gostando. Acho que ainda falta muita coisa. Acho que falta um zagueiro para jogar ao lado do Léo. Isso para mim é essencial. Não vejo o Miranda nem como um bom reserva. Inclusive, vocês falaram aí, eu vejo o Anderson Conceição como um bom reserva. Eu acho que o Miranda tem que ser emprestado, tem que rodar para ver se ele ganha bagagem. Ele ficou 1 ano e pouco parado por causa de doping. Entendeu? Não tem a confiança, não tem a força física que eu acho que eu peço para um zagueiro. Tem até uma certa qualidade no passe, os lançamentos, a gente vê alguma coisa. Mas, assim, ele não intimida atacante nenhum, na minha visão. Entendeu? Não tem a velocidade que necessita. Então, acho que tem que vir um zagueiro. E, na minha visão, um cabeça de área é essencial também. Para jogar com Jair e Marlon, tá? Para mim, jogaria em 3. Com característica defensiva, né? É o cincão mesmo que você tá falando. Uma característica um pouco mais defensiva. Não característica total do Yuri, não, porque o Yuri não tinha um bom passe. O Yuri desarmava e tocava para trás. Entendeu? Uma característica mais pegadora, óbvio, mas com uma construção que o time pede, que o Barbieri